que é que esse cabeçudo, não esse, o outro, esse jornalista e esse homem laranja aqui têm em comum? Mais do que eles ou você possa imaginar? Ou talvez vocês imaginem bem. Enfim. Vamos lá. Na última semana aconteceu um evento aí que causou pequenos abalos no mundo gameiro internetico. O que aconteceu foi o seguinte. O Voxel, que é o veículo de games do Tecmundo, que por sua vez nasceu debaixo do saudoso Baixaqui, que é propriedade do grupo NZN, que foi em 2015 comprado pelo HIG Group, que é um grupo internacional desses de capital financeiro que compra empresas e faz private equity, etc. Enfim, esse veículo, que é propriedade desse grupo, postou um vídeo no seu próprio canal no YouTube falando basicamente que o seu cliente principal, que são os gamers ou jogadores, ou pelo menos a atual geração de jogadores, é a mais chata de todas as gerações. Ora, porque reclamam muito. Porque ao invés de jogar jogos que são cada vez mais caros e que muitas vezes têm sua qualidade piorada, eles reclamam desses jogos. E muitas vezes, segundo a opinião do nosso ilustre jornalistas, reclamam sem comprar e jogar o jogo antes. Reclamam baseado em trailers ou em vídeos e não na sua própria experiência com o jogo. São pessoas que agem como gado por não ter a sua própria opinião. Evidentemente, numa dessa, ele reclamou das pessoas que falam mal do uso do pronome neutro nos jogos, como foi o caso do recém-lançado Avowed. Reclamou de um sujeito que, por conta da oposição à ideologia woke, cancelou a sua assinatura do Game Pass e disse que, no fundo, quem faz esse tipo de reclamação e critica ao invés de jogar os jogos, deveria sair de casa, lidar com problemas reais e com gente chata, tocar grama, ao invés de ficar na internet reclamando. E daí entender que esse tipo de pessoa não trabalha, é vagabundo. Ignora o coitado que boa parte da audiência que joga esses jogos mais caros, que tem acesso a esse tipo de coisa e que acompanha veículos jornalísticos de jogos, porque entusiasta normalmente é um pouquinho mais velha e já trabalha. Porque se não trabalhasse não teria como comprar o raio do jogo de R$300, né? Mas calma aí que vai ficar melhor. Porque é o seguinte, logo em seguida o Dave Jones, que é um youtuber de games, que atualmente faz parte da bancada do Flow Games, que é justamente o veículo jornalístico de games que o Flow montou, contratando jornalistas com experiência, como é o caso do Mikael, enfim, que eles montaram para comentar notícias e fazer discussões a respeito do mundo dos jogos. O Dave Jones foi lá e fez um vídeo respondendo ao sujeito. E em grande parte apontando as contradições no discurso dele, dizendo que as pessoas têm direito de ter a opinião que elas quiserem ter, que elas não precisam comprar um jogo de R$300 para decidir formar uma opinião a respeito dele, que é possível formar opinião, inclusive, com base em análises e em trailers, porque é para isso que os trailers servem, para mostrar uma prévia do que é o jogo, e mostrando a prévia do que é o jogo, o sujeito decidir se ele gostou daquilo ou não, e se ele vai comprar aquilo ou não. E que boa parte do trabalho de youtubers, como o próprio Dave Jones, e de jornalistas, como é o próprio caso da equipe do Voxel, é entregar essas informações, fazer análises dos jogos para explicar para o jogador o que ele deveria saber a respeito do produto, para decidir se ele vai comprar ou não. E aí a coisa fica mais engraçada porque, por mais que o próprio David Jones muitas vezes se chateie com as críticas que ele considera exageradas a respeito do woke e da lacração, ele fala que, olha, as pessoas podem ou não gostar dessas ideias e elas podem ou não gostar disso nos seus jogos. É um critério que elas mesmas decidem, no final das contas. E isso não ficou por aí, porque depois de 40 minutos de resposta do Dave Jones, o Voxel fez um vídeo resposta às respostas que fizeram a eles. Nesse vídeo, o próprio jornalista coloca o que ele disse quase que como uma opinião institucional do veículo, não uma opinião dele, dizendo que o Voxel soltou um vídeo e não que ele o fez, e logo em seguida puxa a carta do preconceito e da homofobia. Calma que já isso vai ficar ainda mais interessante. O que a gente precisa saber aqui é que ele disse que não. O Voxel, naquele vídeo anterior, não generalizou, ou na verdade generalizou, mas que distorceram o que eles queriam dizer. Eles estavam falando sobre pessoas que usam da desculpa da liberdade de expressão para serem abertamente homofóbicas e preconceituosas. Eles estavam se referindo a uma parcela pequena do público, a uma parcela pequena e barulhenta dos jogadores. Coisa que, olha, é flagrantemente falsa. Ele disse isso aqui no vídeo anterior. Essa geração só tem gente fresca e eu digo mais. Vocês odeiam videogame. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Eu nunca vi uma geração de jogadores tão sensíveis, chorões e chatos como essa de agora. Ele reclama de uma geração inteira.
não de um grupo pequeno. Logo depois ele diz também que não, distorceram o que eles falaram, que na verdade eles não disseram que o sujeito precisa comprar um jogo de R$300 e comprar e zerar o jogo antes de emitir opinião, mas que ele deveria formar sua opinião com base em várias análises de diversos veículos, e não pegar o que diz uma pessoa específica ou um veículo específico e tomar aquilo como verdade, como fazem essas pessoas que reclamam muito. Bom, se ele queria dizer isso mesmo no vídeo original, ele não fez um bom trabalho, porque não é isso que está dito lá. O primeiro de um dos meus pontos aqui é: por que primeiro vocês não jogam antes de, pelo menos, começarem a falar mal de um jogo? Porque uma grande parcela do público está mais interessada em reclamar do que realmente jogar. Porque ele intensificou um pouquinho mais a reclamação dele contra as pessoas que malditamente reclamam da terrível lacração. Pensando comentários de outros canais que falavam contra o lacre ou ideologia de gênero, ou a inclusão de relacionamentos homoafetivos em jogos, etc, etc. E é curioso que ele pinça os piores comentários que ele consegue achar, os comentários com o pior tom que ele consegue achar, e o próprio David Jones responde mostrando que, olhando os comentários mais votados, com mais relevância, no próprio vídeo do Voxel, e mesmo se você entrar em vídeos do próprio David Jones, ou vídeos da própria Central, que é um canal que tem muita má fama entre os jornalistas e o pessoal bonitinho, por ficar reclamando de cultura woke e lacração nos jogos, você vai ver que os comentários mais votados simplesmente não têm o tom daqueles comentários que ele próprio colocou no vídeo dele. E o mais curioso aqui é o fato de o jornalista do Voxel ter usado a questão da liberdade de expressão, ou seja, de pessoas que usam a liberdade de expressão como pretexto para serem conceituosas, para serem preconceituosas. E o fato do David Jones se posicionar como membro da bancada do Flow Games, como alguém que tem lá um veículo que até mesmo contratou jornalistas para fazer um trabalho. Então parece que tem um conflito ali entre o Voxel e os veículos tradicionais, e os youtubers e esses veículos mais novos, como o próprio Flow Games, que é parte do guarda-chuva do Flow, que tem como uma das suas bandeiras, ao menos na teoria, essa questão da liberdade de expressão, né? E olha, a coisa se aprofunda porque existe uma questão financeira ligada ao próprio Voxel e ao grupo NZN, desculpa, e ao Homem Laranja, que nós vamos comentar daqui a pouco. Mas antes disso, tem que esclarecer umas coisas. O que está de fundo dessa situação aqui é um conflito de representação, por assim dizer. Você tem uma opinião e uma linha editorial sendo expressa por esse veículo de games e por boa parte dos outros veículos, desses mais mainstream, ligados a estruturas corporativas maiores, que não representa, ou pelo menos entra em conflito com a opinião da maior parte do público que os consome e a quem eles deveriam representar e servir. Isso é uma coisa que não acontece somente no jornalismo de games. Está acontecendo no jornalismo em geral, como um todo. E esse conflito é muitas vezes muito mal representado pelos próprios jornalistas. Até porque, veja, o jornalista tem um papel, e especialmente aqui nesse caso do jornalismo de games, que é aferir o que está acontecendo no mundo, aqui no caso, no mundo dos games, e contar para quem consome as notícias no seu veículo. Beleza? Ok, para além disso, eles têm um outro papel, que é o seguinte, que é o papel de uma crítica cultural, ou seja, eles pegam os jogos que são tratados aqui como parte da produção cultural, como obra de arte, às vezes até, o próprio Bruno ali, esqueci o nome do sujeito, Bruno não, o jornalista lá do Voxel, ele inclusive cita que jogos são formas de arte que devem ser apreciadas, mas não apedrejadas, pouco antes de reclamar que as pessoas estão levando o joguinho a sério demais e reclamando do pronome, das regras gramaticais, enfim. Uma hora o jogo é uma coisa séria, é arte, tem que ser considerado como tal. Na outra, você tá levando o joguinho a sério demais, né? No momento, você precisa de representação, porque isso é importante, tem que ter diversidade, porque isso impacta o imaginário das pessoas. No outro, nossa, tá reclamando demais e superestimando o impacto dos jogos. Enfim, essa é uma contradição que todo mundo já notou e que não tem por que a gente chover numa olhada aqui. O ponto é, os jornalistas de games têm esse papel de críticos culturais. De críticos culturais e de avaliadores de um produto. Ou seja, quando eles analisam um jogo, eles têm que passar uma imagem mais ou menos correta do que aquele jogo é, uma descrição do objeto, e que muitas vezes inclui uma opinião pessoal sobre o jogo, baseada em critérios que eles mesmos devem colocar na crítica, e o jogador que consome isso aí vai lá e decide se baseado naquilo, ele quer comprar aquele jogo ou não, ele quer gastar o dinheiro dele naquilo ou não. E tem um outro papel da crítica também, que é lendo a obra com uma profundidade e segundo critérios e referenciais que muitas vezes a audiência, que não é especialista nisso, que tem uma vida e que não vive de consumir e ler e adquirir cultura, o jornalista ou o crítico deveria
tendo esses critérios que muitas vezes a audiência não tem, ler a obra e explicitar coisas que estão ali implícitas e que a audiência não conseguiria perceber sozinha. Eu mesmo já fiz vídeos assim no passado, falando, por exemplo, do próprio Cyberpunk, falando às vezes até do Free Fire, de um ponto de vista mais filosófico. Tem uns problemas nesses vídeos, mas enfim, eles são vídeos bons. E existem outras pessoas que fazem vídeos desse tipo, como é o próprio caso do Gnose Games, cujo um membro da bancada já participou aqui de um episódio do Não Dei, o Satoru-san. Um abraço pro Satoru-san e pra turminha do Gnose Games e do Etnoverso ali como um todo. Enfim, e o que está acontecendo é o oposto. Acontece que, muitas vezes, esses jornalistas são movidos por outros interesses, às vezes são interesses corporativos, porque é muito comum ver jornalistas de games se tornando funcionários de empresas de games e trabalhando em relações públicas e assessoria de imprensa de empresas de videogames ou se tornando gerente de comunidade delas. Então, muitas vezes o cara não quer irritar quem trabalha nessas empresas, porque tem medo de perder uma oportunidade de emprego em uma delas, né? E existe também o óbvio conflito de interesse, de que boa parte do dinheiro desses veículos muitas vezes vem de anúncio e patrocínio, que tem sua origem nas próprias empresas de games. E o fato de que, se eles não mantiverem boas relações com essas empresas, eles não recebem os jogos de maneira antecipada e não tem tempo de jogá-los e analisá-los antes do lançamento, que é onde há o pico de interesse pelo jogo, e eles acabam perdendo a audiência, né? Porque eles vão fazer a análise do jogo muito tardia e as pessoas não vão ver. Elas querem ver normalmente perto do período de lançamento. Então você tem esse pequeno conflito de interesses aí também. E tem uma outra coisa, que não é uma grande conspiração, é algo que até mesmo ex-jornalistas de games que trabalharam em veículos como a IGN falam, que é, cara, o jornalista, ele normalmente escreve para agradar outros jornalistas, a opinião de outros jornalistas, e não para informar o público. Ele muitas vezes escreve utilizando critérios que o fazem parecer mais inteligentinho para o grupo de referência dele, visando melhor informar e servir ao público. E aí você nota que ou o jornalista está servindo aos interesses corporativos, ou está querendo agradar ao discurso dos outros jornalistas que ele enxerga ali como pessoas a serem agradadas, ao grupo dos inteligentinhos ali. Isso gera, evidentemente, um descompasso entre a visão que a própria audiência e as pessoas têm a respeito dos objetos que o jornalista trata e que ele analisa, e entre as opiniões dos próprios jornalistas. Isso não é de hoje. Existem muitos casos anteriores, como o próprio The Last of Us Part 2, em que você tem avaliações muito diferentes entre os próprios jornalistas e o público. O próprio Cyberpunk no lançamento teve avaliações muito diferentes da crítica especializada e do público que comprou. Existiram vários outros jogos, se não me engano, Black Ops 3, alguns Assassin's Creed, enfim. É muito comum essa coisa dos jornalistas avaliarem muito bem um jogo e da audiência não avaliar tão bem assim. E acontece que, quando o jogo tem uma carga ideológica muito grande, com um viés que não costuma agradar ao público que o consome, porque não é qualquer ideologia, né, que desagrada, não é toda e qualquer menção a tópicos políticos que desagradam, né? Não fosse isso, o próprio Metal Gear e os GTAs e tantos outros jogos não fariam tanto sucesso assim. Mas quando há uma carga ideológica muito pesada, o discurso público tende a gravitar em torno dessa pauta ideológica. E quando se trata de um jogo feito, por exemplo, pelo Neil Druckmann, como é o caso do The Last of Us Part 2, né? E o Neil Druckmann sendo uma pessoa que abertamente escreve os seus jogos com base em retórica e ideologia feminista, ele mesmo já admitiu isso, já admitiu que toma pessoas como a feminista Anita Sarkeesian como uma das suas referências, acontece que os jornalistas ficam muito sensíveis às críticas. Então, no caso do The Last of Us Part 2, que foi uma grande polêmica, os caras fizeram artigos nos seus veículos, denegrindo o público gamer e os acusando de serem preconceituosos, e de estarem atacando e não gostando do jogo, porque eles não gostam da ideologia ou porque eles são preconceituosos mesmo. Não é nem uma questão ideológica, é questão de preconceito. Enfim, se você for olhar lá as avaliações negativas ao jogo, você vai ver que não é assim. Eu mesmo, na época em que o jogo saiu, cataloguei várias dessas reviews, dessas avaliações de usuário numa planilha, né? Eu lembro que na época os usuários estavam dando nota 0 e nota 1 pro jogo. Então eu cataloguei tudo numa planilha e categorizei quantas pessoas mencionavam aspectos ideológicos ou questões de gênero ou faziam ataques mesmo às ditas minorias. E, cara, era uma porcentagem ínfima das más avaliações do jogo que mencionava esses aspectos. No fundo, as pessoas estão preocupadas com a qualidade mesma do jogo.
Em muitos casos, tendo os autores dessas histórias seus próprios viés ideológicos, eles incluem essa retórica de uma maneira propagandística, não de uma maneira que é natural, narrativa, e acabam atrapalhando mesmo a qualidade do próprio produto. Inclusive, se você quiser se aprofundar nisso, teve o vídeo que nós fizemos aqui no Quinto Elemento sobre o caso do Kingdom Come Deliverance, em que eu tento fazer uma distinção entre o que pode ser considerado ou que lacração e o que não pode, o que é um bom ou um mau jogo, utilizo critérios que estão lá na Poética do Aristóteles, enfim, assiste aí, que é um vídeo legal. E acontece o seguinte também, os jornalistas, conforme o tempo passa, têm cada vez mais trazido o aspecto ideológico para o centro da discussão. Então, enquanto eles mesmos reclamam dos jogadores estarem reclamando de aspectos ideológicos, é comum você ver pérolas, como o caso dessa análise aqui, que está na tela, de um sujeito que falou que o Paper Mario reforça ideais colonialistas. A própria Anita Sarkeesian, que é elogiada por muitos desses jornalistas e que é referência de autores como Neil Druckmann, fala sobre como o tropo da donzela em perigo reforça estereótipos machistas nos jogos, e ela tem uma série inteira dedicada a isso. Então é muito comum você ver jornalistas analisando e até avaliando mal jogos por conta de critérios ideológicos. Ora, aí agora, quando você tem uma audiência que não costuma gostar dos critérios ideológicos abordados, ou tomados como pressupostos pelos autores e jornalistas, uma audiência que reclama disso, eles falam que é exagero, que não é para reclamar. Ou seja, é o bom e velho duplo padrão. Você tem, para pessoas de um espectro ideológico, uma permissão para reclamar disso, e de pessoas que discordam dele, uma não permissão. E isso começou a acontecer a partir de um evento chamado Gamergate, que culminou com um ataque de todos os veículos, basicamente, da mídia especializada, falando sobre como gamers eram maus e sobre como as empresas de games não deveriam servir aos gamers. Ou seja, são os veículos de jornalismo de games que sabem que tem um poder sobre as empresas de games pelo menos em alguma capacidade, ao mesmo tempo que eles são dependentes dessas empresas. Quando eles emitem más opiniões a respeito dos jogos, eles podem minar, por assim dizer, as vendas. Tanto é que existem empresas de games que dão bônus baseado em avaliações da crítica, para seus funcionários, enfim. Ou seja, algumas empresas dão esse valor. E eles tentaram utilizar dessa influência percebida na época para pressionar as empresas a não agradarem mais o jogador, que é o seu público-alvo, e sim a tentar expandir o seu público utilizando de uma retórica ideológica que não agradaria os gamers tóxicos. Daí surgiram empresas de consultoria de diversidade e coisas como a Sweet Baby Inc. E muitos gamers acordaram para esse tipo de manipulação, depois de ver que a maior parte dos veículos que eles acompanhavam os estavam atacando, e começaram a enveredar contra essa retórica woke. E do meio desses jogadores enraivecidos aí, surge um modus operandi que vai influenciar a campanha do Donald Trump na sua primeira eleição à presidência. Então, inclusive, nós já cobrimos isso aqui no próprio canal do Quinto Elemento, contamos essa história mais de uma vez. Recomendo que você assista. Tem um episódio do Day que eu fiz com o Mafinha que é focado nesse episódio, que, caso eu não tenha dito aqui, ficou conhecido como Gamergate. E olha, não é uma surpresa que isso aconteça, porque mesmo quando esses jornalistas não são diretamente dependentes dessas empresas de games, acontece que no mundo corporativo, nos últimos anos, essa questão da diversidade, equidade e inclusão, esse negócio do ESG, influencia muito as contratações das empresas e de jornalistas. Ou seja, jornalista já tem uma formação que é um tanto ideológica, enviesada para o wokeísmo dentro da universidade. E aí você tem uma estrutura corporativa que normalmente fomenta e estimula esse tipo de pensamento, em alguns casos. Aqui no próprio caso do Voxel, eles são propriedade da NZN, que é propriedade do HIG Group. O HIG Group, aqui no Brasil, é presidido por um sujeito chamado Fernando Marques Oliveira. O Fernando Marques Oliveira é parte de um grupo internacional chamado YPO, que é o grupo de jovens presidentes de negócios. E ele é parte também da Endeavor. A Endeavor é uma espécie de fundo que estimula negócios e empreendedorismo em países menos desenvolvidos, Então, eles têm essa missão de fomentar a competitividade, de acender a chama desses mercados emergentes. E muitas vezes eles fazem isso seguindo os critérios do ESG e esses critérios ideológicos. E muitas vezes eles têm os seus investimentos financiados por agências do Estado americano, como é o próprio caso da USAID, que já financiou campanhas de investimento da Endeavor, da qual o nosso queridíssimo... Esqueci o nome do cabradão. Nosso queridíssimo Fernando, que é presidente do HIG Group, que é dono da NZN, que é dono do Voxel, participa. Antes mesmo da USAID ser combatida pelo Elon Musk e pelo Donald Trump, que estão no atual governo
dos Estados Unidos, a verdade é que já existiam críticas por parte de uma esquerda menos woke e da própria direita em relação ao financiamento americano de ONGs e desses coletivos ideológicos em vários países, né? Veja, ao mesmo tempo que a USAID financia iniciativas de mercado e de empreendedorismo que levam o ESG como critério, né? Ou seja, eles financiam o capitalismo woke, eles financiam também sindicatos no mundo inteiro. Inclusive aquele sindicato que foi responsável pela greve relacionada à questão da escala 6x1 na Pepsi aqui no Brasil é indiretamente financiado ou indiretamente ligado à USAID, porque faz parte das fundações sindicais internacionais que recebem dinheiro tanto do NED, que é o National Endowment for Democracy, e a USAID, que são parte do aparato do Estado americano. O próprio caso do Gamergate teve influência de agências como essas, e inclusive terminou aparecendo lá na ONU. A ONU é essa que também é relacionada indiretamente com as fundações da qual o nosso querido Fernandinho aí faz parte, e que fomentam, por exemplo, iniciativas como a He4She, que é uma iniciativa feminista, parte do ramo feminista da ONU, com o qual as organizações dos quais o Fernando aí faz parte cooperaram. Então, assim, não é surpresa que você tenha um jornalista dentro de um veículo de games atacando o seu público com base nesses critérios ideológicos, como muitas vezes quem comanda o negócio, né, os grupos de capital privado que dão o dinheiro para esses veículos fazem parte desse tipo de iniciativa. Então, isso é normal. Isso é, no fundo, um sintoma de uma crise muito maior de representação, que não abarca somente os desenvolvedores de games, o jornalismo de games e o jornalismo em si. É uma crise de representação e de desordem nas próprias elites, quer sejam elas elites intelectuais ou financeiras. Veja, existe uma noção, especialmente nas sociedades tradicionais, do papel que cada tipo de elite, que cada categoria de pessoa teria perante o próximo e perante a sociedade. E normalmente, pessoas ascenderiam nesses critérios tradicionais e ordenados ao patamar de elite de uma maneira um tanto aristocrática, né? Pelo seu mérito, por qualidades que essa pessoa teria e por um espírito de serviço. Então, as elites intelectuais e espirituais, normalmente baseado em critérios e valores maiores que eles, aconselhariam, dentro de um regime tradicional, aconselhariam os monarcas, né? Ou a casta guerreira, por assim dizer, que seriam esses homens de Estado / militares, que teriam o papel de proteger o povo de ameaças externas, de proteger o povo dos próprios crimes cometidos internamente e de legislar sobre ele segundo os critérios dados por essa casta mais alta. E aí então você teria os comerciantes que administrariam os bens materiais segundo a legislação dada pela casta dos guerreiros, que seria dada por essa casta mais alta. E você teria o povo que está junto ali mais ou menos com essa elite financeira. O que acontece é o seguinte, isso é uma coisa que você encontra em praticamente toda a sociedade tradicional, você encontra no sistema de castas dos hindus, você encontra na República do Platão. Lá o Platão ele faz até uma analogia entre as funções da alma e da polis, né? Então você teria a alma humana, que ela tendo a sua função mais alta, tendo como sua função mais alta a inteligência. A inteligência deveria reger a vontade que seria representada pelo peito, né, e a inteligência pela cabeça. A vontade que seria representada pelo peito junto com virtudes como a coragem e coisas desse tipo. E essas virtudes deveriam superar, né, junto da vontade, aos apetites mais baixos, que seria o estômago, né, que está ali entre o ventre e a genitália, que seria a vontade de vida, que são esses impulsos mais rudes, né, mais primordiais do ser humano. E aí, assim como a inteligência deve reger todas essas capacidades e há essa hierarquia na alma humana, haveria uma hierarquia na sociedade, em que os filósofos ou reis filósofos deveriam reger o restante. Então você deveria ter aqueles que dão os critérios racionais das coisas, que estão em contato com esses valores maiores, regendo aqueles que têm a força para proteger o povo, e esse que tem a força para proteger o povo, regendo o próprio povo segundo os critérios dados por essas pessoas que têm essas capacidades de entrar em contato com esses valores, etc, etc. O que acontece é o seguinte, não só na sociedade atual houve uma subversão dessa ordem, e nós temos o poder financeiro, comercial e material, especialmente depois da financiarização da economia e etc. Nós temos aí uma sociedade que é regida por banqueiros, em que governos sofrem pressões desses grupos do capital financeiro, e que estão sendo levados a agir, motivados pelo lucro e não por valores mais altos. E muitas vezes é um lucro que ele não vem da geração de valor, vem de pequenas nós em pingos d'água e macumbinhas financeiras que esse povo faz mesmo. Você vê, por exemplo, gente lucrando com, com esquemas de pirâmide de cripto. Por exemplo, o Elon Musk vai lá e compra um monte de Dogecoin. Aí depois de comprar um monte de Dogecoin, ele digita Doge no Twitter. Aí o preço da Dogecoin dispara
e ele vende aquela parada e tem um lucro milionário. Que valor foi gerado ali? Talvez o entretenimento, as pessoas foram lá e compraram e deram risada da piada, né? Da Dogecoin, que é a moeda do cachorro, não sei. Mas enfim, você imagina que isso é feito em muito mais alto nível, em trambiques que envolvem ONGs e políticos e bilionários que os financiam o tempo inteiro. Né? Então você tem essa promiscuidade em que o capital financeiro quer se enriquecer, muitas vezes faz isso a despeito da vontade popular e a despeito dos interesses do povo, que financiaria em um mercado saudável o próprio mercado, e faz isso muitas vezes com a parceria de governos. Então você tem governo servindo ao mercado financeiro, o mercado financeiro servindo a si mesmo. E no meio disso você tem um povo que acredita em certos valores mais elevados que muitas vezes não são nem considerados por essas elites. E aí você tem uma subversão das elites, né, dessa ordem natural que você teria dentre essas categorias de pessoas, essas classes, e no meio dessa subversão, desse desordenamento, dessa hierarquia, você tem um próprio desordenamento interno dessas próprias elites, que passam a servir a si ao invés de servir ao povo. Isso afeta muito diretamente a produção cultural, como nós podemos ver nesse caso concreto do jornalista aí, e como nós vemos também, veja, em casos em que o sujeito até parece ser movido por valores maiores. É só a gente lembrar, por exemplo, que os mesmos Moreira Salles que financiaram o filme Ainda Estou Aqui, ganharam o seu dinheiro em uma sociedade com os Rockefeller, que tinham ligação com os Dulles da CIA, e que financiaram e fomentaram aquela escola internacional feita pelo governo americano para combater o autoritarismo na América Latina e o comunismo da América Latina especificamente, e que treinaram os torturadores que torturaram o próprio Rubens Paiva, que é protagonista do filme do Moreira Salles. Então assim, naquela época era conveniente ficar ao lado dos torturadores, atualmente é conveniente financiar esse filme, por razões que o nosso querido Kim Paim explora em vídeos recentes dele aí, então vocês acompanhem lá os vídeos do Baiano. Enfim, eu tô dando esses exemplos para vocês verem como é que esse negócio funciona, ao invés de ficar só nessa coisa abstrata das hierarquias e das castas, etc. E veja, isso acontece por uma simples razão, seres humanos são falíveis. Então assim, mesmo que você tenha uma sociedade ordenada, em que você tenha ali o poder espiritual, sapiencial, etc., os sábios e os sacerdotes orientando os governantes, que orientam o mercado, que orientam o povo, você pode ter uma desordem interna dentro dessas pessoas, né? Vide aí o caso, por exemplo, das monarquias decadentes. Você tinha monarquias que eram regidas por um poder espiritual. De repente começa a rolar uma promiscuidade entre o poder espiritual e essas monarquias. Você começa a ter bispos sendo apontados por rei, e reis que estão muito mais preocupados em se servir do que em servir a valores maiores que todo o povo acredita, em servir ao povo, e você tem a queda dessas monarquias, você tem a queda desses impérios. Você tem o caso muito concreto da França, que passou por uma revolução, há uma discussão aí, mas que foi uma revolução burguesa, né? Justamente porque, em muitos casos, as pessoas estavam irritadas com a forma como a monarquia estava se portando, né? Não era mais uma monarquia católica, uma monarquia cristã. Tem o caso do Império Russo também, enfim, e tem tantos outros. E aí, normalmente, quando você tem essas revoluções, a queda dessas elites, há uma confiança do povo depositada na nova elite governante. E nós depositamos nos últimos anos a nossa confiança numa elite tecnocrática, nessas pessoas que têm domínio da técnica, e muitas vezes nessas empresas de tecnologia que regem boa parte das nossas vidas. E aconteceu que, veja, essas empresas estavam submetidas a um esquema de governo, que é o governo americano. O próprio Google mesmo foi fundado com base num experimento de um estudo da NSA, e esses caras estão muitas vezes submetidos a uma parcela do mercado financeiro. E veja, há uma insatisfação geral do público em relação a essas elites financeiras, é o que eles têm promovido. E essa insatisfação se manifesta nessa mudança dos paradigmas geopolíticos que a gente tem atual, não só com a ascensão do Trump, como a ascensão de uma direita alternativa na própria Europa. Isso se manifesta no mundo dos games e da produção de mídia no geral, com a queda desses veículos jornalísticos que começam a perder a relevância e a ascensão de youtubers que parecem representar um pouco melhor a opinião popular. E aí você começa a ter uma situação delicada, porque os próprios youtubers, para servir ao povo, para chegar ao povo, para ter audiência, para ter números, para receber patrocínio ou dinheiro de AdSense, por exemplo, eles precisam agradar o algoritmo, e o algoritmo está nas mãos de quem? Ora, dessa elite que toca as plataformas de tecnologia, as Big Tech. E esse pessoal está submetido a interesses maiores, que agora parecem estar mais ou menos alinhados à direita, dada a aproximação desse pessoal com Trump, mas que no passado não estavam e no futuro podem não estar. E essa elite que surge aí, mudando os valores que os regem, surge de uma espécie de uma autocrítica, né? Então o próprio Elon Musk é filho de oligarcas, né?
E certamente goza dos benefícios que vêm dos contatos dos pais deles, né, e da própria fortuna dos pais deles. O próprio Putin, que é visto como um opositor à ordem liberal, ocidental, etc., era parte do Young Leaders do Fórum Econômico Mundial. Então, assim, são pessoas essas que estão surgindo aí no mundo como alternativas, parte de uma parcela dessa elite que é um pouco mais autocrítica, né? Não é uma nova elite, é uma elite fazendo autocrítica baseada em certos paradigmas e em certos valores. E aí, veja, aqui que está o ponto central do que eu queria tratar, que é: valores não impedem a corrupção das pessoas. Elites com valores podem se corromper e trair esses próprios valores. Veja, o próprio Flow defendendo a tal da liberdade de expressão e parecendo atender mais anseios populares do que os jornalistas de games anteriores, porque tem base em certos valores, ou pelo menos uma base percebida em certos valores, pode trair esses próprios valores. O próprio Lula era um líder sindical que deveria, pelo menos, servir esse projeto revolucionário, socialista, comunista, etc., com aquela questão do Foro de São Paulo e não sei o que lá. Mas, no fundo, ele terminou servindo aos interesses do neoliberalismo. Isso é uma crítica que os próprios marxistas fazem. Ou seja, é evidente que uma pessoa regida por valores talvez tenha uma consistência, ou muitas vezes vá ter uma consistência maior na sua forma de agir do que pessoas que são regidas pelo mero interesse material. Mas valores, por si só, não previnem a corrupção dessas pessoas. Não previnem que elas pequem. E não as tiram, por assim dizer, do pecado. Uma convicção em valores não torna uma pessoa infalível. Mas existe alguém, uma pessoa, que é capaz de tornar. Um ser que é a fonte de todos os bens e valores. E esse ser, ora, é o Criador que sustenta o universo, que criou e sustenta as leis eternas, e que é a fonte de todo e qualquer bem que se possa haver, que é o nosso Salvador e Redentor, nosso Senhor Jesus Cristo. E eu sei que isso pode parecer uma mudança muito abrupta de tema, mas é a base do tema. As hierarquias naturais que surgem nas sociedades são como que um espelho da hierarquia cósmica que tem do cosmos para o ser humano e do ser humano para com Deus, entendeu? E sem colocar a fonte de todos os bens acima dos bens percebidos, sem valorizar a fonte de todos esses valores acima desses valores, porque é ele quem ordena esses valores serão hora ou outra desordenados e as pessoas serão hora ou outras corrompidas. Não estou dizendo aqui que cristãos são incorruptíveis, mas que, por serem cristãos, por se submeterem ao sumo bem, por se submeterem a esse bem maior que os transcende, que está fora deles, eles recebem deste próprio bem uma graça interior, que os dá mais força para agir segundo esse bem maior. E a prova disso está no exemplo dos próprios santos e dos homens que seguiram a Deus às suas últimas consequências, que colocaram seu interesse material último, o seu interesse e a sua defesa da própria vida abaixo da sua devoção ao próprio bem, que se manifesta no Deus encarnado, que é o nosso Senhor. Que no final das contas, veja, é a encarnação do próprio Logos divino. Então é isso. Se você duvida isso, procure os exemplos dos grandes cristãos e da sua vida, do seu testemunho de santidade aí, em livros diversos. Mesmo que você não seja católico, imagino que você não concorde com essa questão da nomenclatura da santidade, imagino que você tenha vários testemunhos pessoais por aí de pessoas que tiveram sua vida mudada pelo próprio Cristo e que não conseguiriam fazer isso com as suas próprias forças, só com a força que vem da própria graça e da própria divindade. E se você quiser entender melhor essas questões da lacração e essa distinção que existe entre uma coisa e outra, assiste esse vídeo aqui em que a gente trata desses assuntos baseado no Kingdom Come Deliverance, que é um vídeo muito legal. Então é isso aí. Muito obrigado por você que assistiu até aqui. Deus os abençoe. Reze por nós, por este pequeno projeto aqui, para as nossas conversões. E até a próxima. Deus os abençoe. Tchau, tchau.